Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: Se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale. Mas há um outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar, e vós com prazer vos alegrastes por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João. As obras que meu Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. E também o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouviste sua voz, nem viste sua face, e sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Vós examinais as Escrituras, pensando que nelas possuís a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim. Mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens. Mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Mas se um outro viesse em seu próprio nome, a este vós o receberíeis. Como podereis acreditar, vós que recebeis glória uns dos outros, e não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Há alguém que vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditasseis em Moisés, também acreditarias em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis então nas minhas palavras? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Espírito Santo nos abra o coração, nos abra o entendimento, a palavra de Deus para nós. Nós sabemos que, exatamente no momento que ouvimos algumas palavras, até mesmo ditas por alguém que a gente entende como mensageiro de Deus, ou como alguém que fale em nome de Deus, ou que fale, no nosso caso, com a autoridade da fé, da vida da igreja, depende o que acontece, depende o contexto, se é contra nós ou contra o que a gente pensa, a nossa primeira tentação é rejeição. Jesus estava vivendo os contextos de rejeição e acolhida o tempo todo. De alguns que o seguiam, e de alguns que o rejeitavam e questionavam o tempo todo a sua autoridade e quem ele era. E ele sabia que só pela palavra não era possível convencer ninguém. Na verdade, ainda hoje, só pela palavra não se convence. Só pela palavra não se tem todo o crédito. Porque a gente já, pelo menos deveríamos ter aprendido, né, que bons discursos não fazem a verdade. Às vezes uma boa retórica, uma maneira de falar muito especial, não é suficiente para que a gente possa acreditar em alguém, ao menos não deveria ser. Pode ser que o coração faça a gente ali ficar meio atento e talvez acertar e acreditar, mas é muito arriscado acreditar em alguém que só diz e que não faz. Por isso hoje nós somos questionados a isso também. A Quaresma é um tempo de nós questionarmos isso. Não basta falarmos de Deus ou do amor dele, nós precisamos viver as obras que ele nos pede para fazer. Ele falava isso para os fariseus, para os mestres da lei, porque ele queria fazer eles olharem para as Escrituras, que era o que eles diziam acreditar, e fazer eles entenderem, através de João, o evangelista, queria que eles entendessem que nas Escrituras já estava provado e mostrado que viria o Messias, e que o Messias não seria um grande dominador, mas seria um servo fiel. E aí Jesus, inclusive, usa o nome de Moisés. Fala, olha, se vocês acreditam em Moisés, vocês tinham que acreditar em mim, porque ele falava sobre mim. E, na verdade, Jesus veio trazer uma fé no único Deus, e ele questiona lá atrás o povo de Israel. E é bonito entender que até na transfiguração aparecem Moisés e Elias,
entender que Jesus vem ser realmente a plenitude da lei. Moisés intercedeu para o povo não se perder para aquele tempo, não ser destruído. Jesus intercede para que nós sejamos salvos não só para esse tempo, mas para a eternidade, uma salvação que é eterna. Realmente, a luz que é Jesus é maior que Moisés, é maior que João, mas nós precisamos escolhê-la. E interceder, acreditar na intercessão de Jesus e em Jesus como nosso único Salvador e único Senhor. Nós vimos ali em Moisés que ele está, no contexto da leitura de hoje, fala do momento em que ele está na montanha, desce a montanha por ordem de Deus, porque o povo havia se perdido. Que a gente vê nos filmes aquela passagem que eles constroem um bezerro de ouro, assim por diante, o povo acaba se perdendo mesmo. E aí Moisés entende Deus dizendo para ele, olha, eu vou destruir eles, este povo eu vou destruir, e eu vou dar uma outra descendência para você. E um povo que vai ser numeroso e que vai ser pleno, vamos dizer, para você. Moisés, como fiel à vontade de Deus e entendendo, já tinha um amor sincero pelo povo que Deus confiou, faz a intercessão sincera, que na verdade ele foi colocado à prova. E Moisés fala, Senhor, o povo é teu. O teu povo. Ficaria muito ruim se o povo do Egito falasse, olha, Deus tirou eles do Egito para matar todos no deserto. Moisés usa de inteligência espiritual e de visão espiritual, até mesmo para rezar. Nós estamos num tempo em que a gente está clamando as pessoas para rezarmos como um clamor, pedindo pelo fim da pandemia. Rezemos pedindo a Deus essa graça de termos saber o que pedir, como convém pedir, e de agirmos com inteligência espiritual e visão espiritual das coisas. Tanto para que a gente não seja inocente diante de tantas coisas que nos falam e a gente poder filtrar e realmente ficar com a verdade, quanto para que a gente seja sábio nas nossas atitudes e responsável uns pelos outros. Quando a gente fala aqui, nós estamos falando das dores, especialmente ligadas à enfermidade, ao luto, aos doentes, aqueles que trabalham com os doentes, mas nós sabemos que existe uma, vamos dizer assim, uma repercussão, uma constante ferida que se expande por outras áreas também. Não podemos realmente estar alheios às outras dores. As pessoas que de repente têm uma cirurgia eletiva que teve que passar para frente, as pessoas que estão passando os problemas financeiros, as pessoas que estão perdendo seus comércios, o seu trabalho. Nós temos muita coisa envolvida, a vida realmente é prioridade, mas temos muita coisa envolvida. Então hoje nós somos chamados a interceder com sabedoria. Não é hora de ficarmos tomando partido e extremismos, mas de nos unirmos por esta causa. Tanto na oração, quanto nas nossas atitudes. De olharmos de forma abrangente tudo o que está acontecendo. Isso é uma postura de fé. Isso foi a postura de Moisés. Ele poderia ter simplesmente falado, eles são eles, eu sou eu. Então não tem problema que eles se virem, porque eles que erraram, eu não errei. Então vou seguir, o Senhor dá um outro povo para mim e está tudo certo. Mas Moisés falou, não, Senhor, o povo é teu. Defende esse povo, lembra desse povo. O Senhor prometeu para eles, diz a palavra no final, que o Senhor desistiu do mal que havia ameaçado fazer ao seu povo. Essa era a maneira de enxergar também, importante a gente pensar, do povo de Israel, do contexto que se entendia naquele tempo, de um Deus que realmente nos dava em proporção as nossas faltas, mas que depois agia com misericórdia, ele é justiça e misericórdia. Então, os profetas faziam essa postura tanto de falar, né, para o povo, de exortar, de corrigir a gente, né, quanto também de interceder por nós, para que realmente a gente aprendesse, com o tempo fôssemos compreendendo mais. E quem nos revela Deus de uma forma plena, profunda e realmente plena, é o próprio Jesus. Por isso que quando Jesus fala, quando nós ouvimos a palavra de Deus falando para nós sobre Jesus dizendo, né, que ele veio, que ele é maior do que Moisés, que ele é maior do que João e que precisam acreditar nele, ele não está falando para que ele seja exaltado e pronto, mas porque ele quer que o Pai seja amado. Ele veio para nos revelar o Pai, o amor do Pai. Há pouco tempo ouvimos, porque Deus amou tanto o mundo que lhe deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Que com essa
disposição de coração nós possamos estar hoje. E a gente possa dizer como salmista: Senhor, lembra de nós segundo o amor para com o vosso povo. Esse salmo é totalmente fundamentado no contexto da leitura, né? Eles construíram um bezerro de ouro, adoraram uma estátua de metal, eles trocaram Deus pela imagem de um boi, esqueceram-se de Deus que os salvara, que fizera maravilhas no Egito. Até pensava em acabar com sua raça se não tivesse Moisés intercedido junto a Deus. Então lembrai-vos de nós, Senhor, segundo o amor para com o vosso povo. Num tempo em que muitos estão descrentes e outros estão procurando a Deus mais por desespero do que por fé, fortalece em nós a fé. Não nos deixa julgar e não deixa que nós sejamos aqueles que se aproximam mais do Senhor apenas pela necessidade, mas que essa proximidade do Senhor seja apenas uma desculpa para a gente realmente se apegar a Ele e nos comprometer com Ele por uma vida com Deus. Na verdade, a vida com Deus aqui é só uma passagem, que esse aprendizado nos aproxime do Senhor para estarmos com Ele eternamente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.